Olá, glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Deus é fiel. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como que você está hoje? Tudo na paz? Feriadão? 7 de setembro, dia da independência. Glória a Deus, né? Você é independente? Hoje é dia da independência do Brasil. Você é independente? Será que teve alguém na sua vida que deu aquele grito assim e falou que a partir daquele dia você se tornava independente? Uma pergunta interessante, né? Quando Deus criou todas as coisas lá atrás, lá no livro de Gênesis, lá no começo, quando ele criou todas as coisas e formou o homem e a mulher, colocou ele no jardim do Éden. Ali o homem se rebelou contra Deus. Ele se colocou independente de Deus. Ele tornou-se independente daquele que deu tudo para ele. Ele tornou-se independente para tomar as suas próprias decisões, para fazer o que ele mesmo gostaria de fazer. E com isso, nós nos colocamos numa posição de rebelião contra o rei. Nós dissemos para Deus que nós não precisávamos dele, a gente poderia viver de uma forma independente, que nós queríamos ser livres nas nossas decisões e no nosso livre-arbítrio. E o que isso nos trouxe? Eu pergunto a você, se nós fizermos uma análise da nossa vida hoje, aqui dentro, não precisa sair para outros países, não precisa, igual pessoas gostam de fazer, né? As pessoas gostam de pegar exemplos dos Estados Unidos, da Europa, não, aqui mesmo, aqui, Tupiniquim, aqui dentro do nosso país. Se nós fizermos uma análise do que está sendo a nossa vida hoje, você se acha uma pessoa livre? Você se acha uma pessoa independente? Na atual conjuntura, no atual sistema que nós estamos vivendo, você se acha uma pessoa livre para tomar as suas próprias decisões, para pensar aquilo que você deseja, para ter as suas próprias opiniões? Você é livre? Hoje, dia 7 de setembro, se comemora a independência do nosso país. A ideia da independência era que o nosso país se tornasse livre para poder governar a si mesmo, para poder tomar as suas próprias decisões, para poder gerenciar as suas próprias riquezas, aquilo que ele mesmo tinha. Que ele não se deixasse ser saqueado, roubado das suas riquezas levadas para outros países. Então foi declarado a independência do Brasil, para que o Brasil pudesse criar finalmente a sua Constituição, as suas leis. E nós, na nossa vida espiritual, nós, quanto cristãos, será que nós somos livres? Ou será que dentro da nossa rebeldia, dentro da nossa falsa liberdade, dentro do nosso livre-arbítrio, tão sonhado livre-arbítrio, podendo fazer aquilo que a gente quer e bem entende, nós acabamos virando escravos das nossas próprias decisões. Escravos do nosso pecado, do desejo carnal do nosso corpo, escravo do sexo, da pornografia, escravo do álcool, dos vícios, escravo do dinheiro, do excesso de trabalho, escravo da nossa mente, que mente para nós, dizendo que a gente muitas vezes não pode fazer as coisas, dizendo que a gente não pode crer num Deus, porque o sistema diz para nós que Deus não existe.
E nós temos que crer nisso, porque o sistema manda. Será que foi essa a liberdade e a independência que Dom Pedro I quis naquele dia, naquele 7 de setembro? Quando foi declarada a independência do Brasil? Não sei. A palavra de Deus nos diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 25, a palavra de Deus ela fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só o que a palavra de Deus nos diz nesse dia de hoje, nesse país em que nós vivemos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Ué, mas peraí, cara, você tá ficando louco? Não existe pessoas aí que falam que a salvação nunca se perde, a graça de Deus nunca se perde. Você pode fazer o que você quiser, você sempre vai ser sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Que nós podemos cair da graça. Se nós procuramos ser justificados pela lei, nós estamos nos separando de Cristo e caímos da graça. Meu Deus! Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Glória a Deus! Nós achamos a verdadeira liberdade. Nós achamos a verdadeira independência. Ela vem pelo amor. Oh, glória a Deus! Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. De novo, o apóstolo Paulo nos fala. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Mais uma vez nós encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira independência, servir uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora,
As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, nós andamos também pelo Espírito. Essa é a verdadeira liberdade, essa é a verdadeira independência. Sabe, nós somos livres. Nós somos livres para tomar as nossas decisões, mas nós andamos debaixo dos princípios de Deus. Nós somos livres para fazer aquilo que a gente quer, mas por vontade própria a gente se coloca dependente de Deus. A nossa independência, ela se torna dependência de Deus. Aquele que tudo criou, aquele que tudo formou, aquele que nos dá todas as coisas. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, nós lemos assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se você quer ter liberdade, se você quer ter independência, se você quer ter verdadeiramente ser livre, ser independente, você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias, como o apóstolo Paulo nos fala. Não vos embriagueis de vinho, mas sede cheios do Espírito Santo. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 16, nós lemos assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Nós somos livres quando nós colocamos os princípios de Deus diante de tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós somos livres quando a gente se entrega a Jesus por amor. Não pela dor, não pela necessidade, mas por amor. A nossa independência, a nossa liberdade vem quando nós entregamos a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos diz que aquele que perde a sua vida por amor de Jesus, ele vai ganhar a sua vida. Mas aquele que tenta proteger a sua vida, aquele que tenta ganhar a sua vida, ele já perdeu. Porque a sua vida é mais importante para ele. A verdadeira liberdade está em andar no Espírito. A verdadeira liberdade está em seguir os princípios morais e espirituais de Deus. Essa é a verdadeira independência. Essa é a verdadeira liberdade. É você pensar o que você quer pensar. É você acreditar naquilo que você deseja acreditar. É você ter a sua opinião, a sua voz ativa. É você poder falar de Deus para todos aqueles a quem você quiser. Sem restrição, sem ter nenhum ser humano achando que é Deus e se colocando na posição de Deus, dizendo que nós não podemos fazer isso, ou não podemos postar aquilo, ou não podemos entrar em tal ou qual rede social. Não! A palavra de Deus ela é bem clara. Os apóstolos falaram para as autoridades da sua época: a quem importa que eu obedeça? A vocês ou a Deus? Eu prefiro obedecer a Deus. Então eu vou continuar fazendo aquilo que Deus manda que eu faça. No livro de Salmo, no capítulo 119, no versículo 45, nós lemos assim:
Andarei em verdadeira liberdade, pois eu tenho buscado os teus princípios. Vou repetir, para ver se a gente entende. Eu andarei em verdadeira liberdade, pois eu tenho buscado os teus preceitos, os teus princípios, a tua lei. O salmista está dizendo aqui para Deus que ele só anda em liberdade porque ele tem buscado os princípios de Deus, porque ele tem andado naquilo que Deus tem colocado para a vida dele. Você é livre? Você é livre para fazer aquilo que você quiser? Ou você ainda está preso nos dogmas que são ensinados nas igrejas, nas mentiras que são pregadas nos púlpitos das igrejas, dizendo que beber é pecado, fumar é pecado, cortar o cabelo é pecado, andar de short é pecado, ir à praia é pecado, tudo é pecado? E aí Jesus vem com a sua palavra e diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai de mim o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é suave e meu jugo é leve. Mas os pregadores hoje, eles estão colocando cada vez mais fardo e mais peso na vida dos crentes, tornando cada vez mais difícil a caminhada cristã. Em João, no capítulo 8, no versículo 32, a palavra de Deus ela fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí você vai em outro trecho da palavra de Deus que diz assim: Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí você vai em outro trecho da palavra de Deus que diz assim, eu sou o verbo. A palavra é Jesus. Se Jesus é a verdade e Jesus é a palavra, e você conhecendo a verdade te liberta, então você tem que conhecer o quê? A palavra de Deus. Você tem que aprender a ler a Bíblia, você tem que aprender a estudar a palavra de Deus, pedir discernimento do Espírito Santo para ter revelação da palavra de Deus. E cada vez que você olhar a palavra de Deus, você vai aprender um pouco mais. Você vai andar um pouco mais nas coisas de Deus, você vai estar um pouco mais com Deus. E essa verdade, essa palavra, ela vai te libertar. Libertar de quê? Libertar dos vícios, do pecado, libertar das obras da carne, da prisão, de ter que fazer aquilo que te aprisiona. A palavra vai te libertar, Jesus vai te libertar, o Espírito Santo de Deus vai te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você ganha a sua independência. Quando você conhece a verdade, você tem condição de julgar aquilo que é ou que não é certo. Quando você conhece a verdade, você não é enganado. Você não é enganado com meias verdades, com mentiras, você não é enganado. Você pode chegar e falar, não, isso aqui que está sendo pregado é mentira e eu não vou seguir isso, porque a verdade está aqui na minha frente. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 36, nós lemos assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Brasil ele é considerado e comemora hoje a sua independência porque Dom Pedro I chegou e gritou independência ou morte e libertou o país. Libertou da escravidão, libertou do jugo de Portugal, libertou dos saques, dos roubos. Mas será que nós fomos verdadeiramente livres?
Porque a palavra de Deus nos diz que se o Filho, se Jesus nos libertar, verdadeiramente, de fato, nós seremos livres. Sabe por quê? Porque quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, lá atrás, ele proclamou a independência do Brasil de Portugal, ele proclamou a independência do Brasil daqueles que traziam jugo sobre o país, aqueles que roubavam as nossas riquezas, aqueles que nos tratavam como inferiores, mas nós continuamos escravos. Escravos da corrupção, escravo do poder roubado, escravo do pecado das autoridades que usurpam o povo. Nós continuamos escravo do roubo do dinheiro público, da canetada daqueles que têm poder para fazer as coisas. Nós continuamos escravos. Por quê? Porque Jesus verdadeiramente não nos libertou. Nós somos libertos, sim, de uma parte do jugo, mas nós ficamos debaixo, nós não somos independentes, porque nós somos governados por pessoas sujas. Nós somos governados por corruptos, por ladrões, por pessoas que acham que podem fazer tudo o que querem. Nós somos governados por pessoas que acham que são deuses. E por isso nós não somos independentes. Nós continuamos sem a nossa liberdade, porque o Filho, Jesus, a palavra, a verdade, verdadeiramente não nos libertou. Então nós temos que no dia de hoje, no dia 7 de setembro, dia que nós comemoramos a independência do nosso país, nós temos que colocar o nosso joelho no chão e clamar a Deus para que Ele ilumine o coração das nossas autoridades, para que Ele ilumine a mente das nossas autoridades, para que Ele limpe do nosso governo toda a escória que só traz problemas para o nosso país. Todo roubo, todo aquele que se acha que é Deus e se coloca na posição de Deus. Sabe que essa palavra venha nos trazer hoje o entendimento que nós precisamos entregar o nosso país a Jesus. Nós precisamos levar o nosso país a Jesus em oração, em súplica, em clamor. No dia de hoje, nós precisamos nos colocar de joelhos e clamar pelo nosso país, clamar pelos nossos governantes, clamar pela mão de Deus sobre o nosso país, para que a palavra dele, a verdade dele, o Espírito Santo dele, venha verdadeiramente nos libertar, venha verdadeiramente nos dar independência, venha verdadeiramente nos tornar livres em Jesus. Que essa palavra hoje venha alegrar o nosso coração, porque nós temos uma solução, nós temos um caminho. E o nosso caminho é olhar para cima. Como diz a canção de João Alexandre, né? Como será o futuro do nosso país? Brasil! Olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volte os teus olhos para Deus, o justo juiz. Que a mão do Senhor esteja sobre a nossa nação. Que a mão de Deus esteja sobre todos nós. Que a mão de Deus esteja nos trazendo independência, liberdade. Liberdade das mentiras, do roubo, da corrupção. Liberdade dos homens que só pensam em si mesmos, no seu próprio poder, na sua própria ganância.
Que a mão de Deus esteja sobre nós, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que essa palavra chegue muito mais longe, com que essa palavra vá muito além, alcançando todas as pessoas que precisam ouvi-la, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção e, principalmente, que você possa proclamar a independência e a liberdade de Jesus sobre todos nós, sobre o nosso povo e sobre a nossa nação. Parabéns, Brasil, pela sua independência no dia de hoje, 202 anos. Glória a Deus, aleluia. Fique em paz, tenha um dia abençoado. Abreijos para você e até o próximo vídeo.